Muito boa tarde, lembrando sempre, um ponto de vista apenas à vista de um único ponto e não na verdade. Eu lembro de ter visto um vídeo muitos anos atrás que se chama, esse vídeo foi de 2014, que se chama Como Funcionam Guerras Modernas. Eu peguei esse vídeo porque ele está mais atual do que nunca na situação do Brasil hoje. E ele explica em 7 passos como se desestabiliza um país. Aí eu vou traduzir, eu tirei o som e eu peguei uns prints para repassar para vocês, diante do que a gente viu acontecer ontem. Você tem no primeiro passo, você desestabiliza o país. Essa desestabilização, ela aconteceu mundialmente. E a gente pode ver que quem fez isso foi tanto a China junto com a OMS. A gente vê que tem uma desestabilização. Partindo para o Brasil, eles se aproveitaram disso para começar uma desestabilização do governo atual. E agora a gente já está avançando mais. Como se vai se desestabilizar mais ainda o Brasil? A gente viu que aqui se utilizam tanto do STF, que é um pouco diferente de outros países, só que o Bolsonaro, como ele tem muito apoio, eles tentam pulverizar esses apoios. Como que eles fazem isso? Eles fazem contato com grupos que estão dispostos à violência. Isso pode ser tantos religiosos fanáticos, que a gente não tem esse problema no Brasil, extremistas esquerda e direita, e que se vê aqui no Brasil, aquilo que são acusados de extremismo, tivemos manifestações há 2 meses já, não teve incidente. Todo mundo respeita o patrimônio público e por aí vai. E o terceiro, hooligans, ou seja, grupo de torcida organizada. E é interessante observar que você oferece para essas pessoas muitas vantagens, dinheiro e participação no poder. Isso faz com que você consegue, quando você analisa a situação, antigamente tinha as torcidas organizadas de Palmeiras e Corinthians, por exemplo, se matando mutuamente. Com São Paulo também, São Paulo não vi nada, mas ontem teve extremistas de Corinthians e de Palmeiras junto. E aí você vê que a sinergia vai estar acima de tudo. Eles se unem, mesmo sendo inimigos. E se um grupo for fanático demais, separa e usa para coisas especiais. Por exemplo, no Oriente Médio, você pega e eles fazem ataques que custam a própria vida, tipo como kamikaze, não sei o que. E aí você financia esses grupos e dá até armas para eles. E alguns deles são até treinados fora do país. Engane-se de que o que acontece no Brasil é uma coisa apenas nacional. A gente vê que tem interesses internacionais envolvidos. É isso que é o grande problema de muitas pessoas que não estudam geopolítica. Mas você tem forças externas atuando.
E não é de hoje que esses grupos de Antifa, eles se mobilizam em vários países do mundo, na Alemanha, Estados Unidos. E aí eles começam a atacar, como ontem. Aí você vai ver que vão criar umas imagens de agredir pessoas indefesas ou inocentes, para criar uma emoção nacional. Como a gente viu um caso nos Estados Unidos, que o cara foi brutalmente assassinado ou espancado. O cara tudo leva a crer que o cara veio a óbito. E aí entra a imprensa, que a gente viu. O que a imprensa ontem fez? Quem está de preto é democrático e quem não está de preto é antidemocrático. E eles divulgam que o mal do país é o governo. E a gente sabe que todo mundo que foi numas manifestações, a gente sabe que foi tudo ordeiro. Aqueles que são acusados de radicais, cara, você tem senhoras, tem tias do Zap, eu conversando com várias pessoas, não tem radicais ali. E os objetos do ataque são sempre os mesmos. Eles querem derrubar o governo e depois colocar um governo novo. Isso vai fazer com que tenha um caos instalado no próprio país. E aí as pessoas clamam por socorro. E aí esse grito por socorro muitas das vezes causa uma intervenção externa, que é sempre extremamente dolorosa, que pode ser tanto através de boicotes e não sei o quê, ou pode ser através de guerra mesmo, de armas. Porque esses grupos que ajudaram a desestabilizar, por exemplo, a Antifa, eles são considerados e declarados como terroristas depois, o que já aconteceu nos Estados Unidos. Aqui ainda não. Mas aí, essas organizações, isso que eu estou falando é de um país para o outro, tá? Aqui no Brasil é uma coisa interna que a gente pode ver. Então o povo ele vai apoiar a eliminação desses grupos, porque se tornaram um câncer para o país. E aí quem intervém depois no final, quer dizer, lembre-se do seguinte: o governo atual já foi destituído, colocou-se um novo governo, o caos continuou, esse novo governo não controlou os grupos violentos, e aí se pediu uma intervenção externa. E aí vem alguém externo e é visto como salvador. Só que, qual é o grande problema? Quem perde ao fazer isso? Todo mundo. Todo mundo vai perder. E esse que é o grande problema. Aqui no Brasil, fica muito claro quem são os agitadores. É a imprensa, esses grupos que foram usados, e aí eu fui cobrar uma posição do Flamengo e eu já tomei xingamento pra caramba, porque você vê que o Flamengo mexe com paixão, e os torcedores, você tem um bando de imbecis que
que não conseguem raciocinar de que se o país mergulha no caos, não tem mais Flamengo para eles. Aí eles defendem Flamengo acima do país. E isso é uma coisa que a gente viu no passado, que dava futebol e samba para as pessoas e ficava tudo bem. Hoje o povo está mais politizado. Como não tem futebol e não tem distração no momento e que todo mundo está puto, porque perdeu dinheiro, perdeu emprego, perdeu negócio, a gente está sentado num barril de pólvora. E o grande problema é o seguinte: a gente vê que ontem, conversando, depois da manifestação, fui na mureta da Urca e conversei com várias pessoas lá, e pessoas que não tinham nada a ver com política. E duas meninas que tinham lá, elas falaram que elas não gostavam do Bolsonaro, mas depois que viram a reunião ministerial, elas passaram a entender como funciona. E isso que está acontecendo, muitas pessoas estão se atentando à realidade. E essas imagens que a gente viu ontem do Antifa, a imprensa mente de uma maneira tão descarada que somente uma pessoa muito imbecil vai acreditar que os homens bons são aqueles que estão vestidos de preto, mascarados, promovendo baderna e violência. E, inclusive, queimando bandeiras do Brasil e espancando pessoas porque estão vestindo a camisa do Brasil. Isso é uma coisa que no passado seria inimaginável. E por aí a gente vê já o quanto essa desestabilização já progrediu. Ainda dá tempo para interromper essa cadeia que eu descrevi. Mas a gente tem que ser sábio. Não adianta você chamar grupos, como eu vi, de fazer contra a violência. O Bolsonaro, mais uma vez, foi muito sábio. Eles estão convocando um monte de manifestações, o Antifa. Deixa os palhaços sozinhos no domingo que vem. Vamos ficar em casa no domingo que vem. Não é preciso que a gente vá. Já que eles estão querendo tomar as ruas, dê as ruas para eles. Deixa eles ficarem lá de palhaço. Essa, eu acho que é uma atitude muito mais sábia do que partir para o confronto. Porque as tias do Zap não estão prontos para o confronto. Se eles fizerem baderna, a gente tem uma polícia bem preparada, que vai colocar eles no seu devido lugar. Deixa eles ferrarem sozinhos. Essa é a minha análise que eu faço depois de tudo que eu vi. E a gente precisa ser muito sábio. Eu não gostei da atitude de um deputado aqui no Rio que queria chamar os lutadores para fazer segurança. Não é, para mim, não é inteligente isso. Eu acho que a gente precisa manter a cabeça no lugar e lembrar-se sempre que o Gandhi conquistou seus objetivos sem violência. Ele conseguiu seus objetivos com inteligência. Com uma resistência, ele foi desobediente, porém muito inteligente. A gente partindo para o confronto com essas pessoas, todo mundo vai perder. Você que tem filho, você vai ajudar a mergulhar o país no caos. Um grande abraço e vamos usar a cabeça, vamos usar a sabedoria. Abraço.